E nós vamos dar continuidade no nosso culto. E hoje é o nosso culto de celebração, um culto de festa, porque nós estamos celebrando e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nesse dia de... Muito obrigado, Rogério. E nesse dia de celebração, nós comemoramos o dia em que nós fomos libertos. O dia em que Jesus, através da obra da cruz, nos libertou do reino das trevas, da escravidão e do pecado. É por isso que nós falamos que nós celebramos a ceia, porque esse é um momento de alegria, onde nós trazemos à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós. Amém? E para falar sobre isso, eu queria falar primeiro sobre o que é a ceia, quem estabeleceu, quando ela foi constituída, o porquê que ela foi constituída e o porquê que nós celebramos ela. Quando Jesus celebrou a última ceia dele com os discípulos, não por acaso, naquele dia era o dia da Páscoa, a Páscoa dos hebreus. E os hebreus comemoravam naquele dia a liberdade da escravidão do Egito. Porque todos nós sabemos, o povo de Deus, o povo hebreu, foi feito de escravo no Egito por muitos anos. E quando eles foram libertos por Deus, eles instituíram a Páscoa, a festa em que eles comemoravam a sua liberdade, onde Deus havia os libertado. E como eu disse, não por acaso Jesus decidiu fazer a sua última ceia e celebrar a última ceia no dia da Páscoa dos hebreus. Porque ali a nossa Páscoa entraria em vigor. Porque a partir dali nós comemoraríamos a nossa liberdade através da obra da cruz. Assim como os hebreus comemoravam que eles tinham sido libertos naturalmente do povo do Egito, hoje nós comemoramos que nós fomos libertos espiritualmente das garras do pecado, da transgressão e do nosso inimigo. Amém? Então hoje é um dia de festa para nós, é um culto de celebração. E quando Jesus ele fez essa última ceia com seus discípulos, ele diz o seguinte: fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Perceba que Jesus fala: fazei isso sempre em memória de mim. Por isso que a gente escreveu aqui, em memória de mim. E se Jesus falou que a gente tinha que celebrar e fazer a ceia em memória dele, é porque ele sabia que a gente poderia se esquecer daquilo que ele fez por nós. Se nós devemos nos relembrar, através da celebração da ceia, do que Jesus fez, se ele está falando, olha, faça em memória de mim, é porque tem como a gente não só esquecer, mas tem como a gente celebrar a nossa vida diante de outras coisas que não sejam o sacrifício de Jesus. E se nós caminhamos e caímos na rotina de achar que a nossa vida é o que é, que tudo acontece por algum acaso, que as coisas estão bem, está tudo em ordem natural, e se a gente não acorda todos os dias e nós não lembramos em memória dele o que ele fez, nós estamos deixando de usufruir da plenitude do que Deus é. Porque nós, como cristãos, não podemos acordar todos os dias de manhã e acreditar que é só mais um dia. Nós não podemos acordar mais um dia de manhã e acreditar que, acordei de novo, mais uma vez, estou aqui, estou vivo, estou respirando, meu coração está batendo. Porque nós entendemos que isso não é algo comum. Nós entendemos que nós só temos vida porque alguém nos deu vida. Então, a cada respirar, a cada batida do nosso coração, a cada ato que nós fazemos, nós devemos lembrar de quem nos deu a nossa vida. Não pode ser comum para nós o dia a dia, não pode ser comum a obra de Cristo. Nós devemos nos lembrar daquilo que ele fez. E o apóstolo Paulo faz uma divisão em um texto para realmente exemplificar quem nós éramos antes da obra de Jesus, quem nós nos tornamos após a obra de Jesus e o porquê nós nos tornamos e o que nós devemos fazer de acordo com essa nova natureza. Então, para comemorar a ceia, para celebrar a ceia, hoje eu quero falar sobre a nossa comemoração de que quando nós saímos diretamente da sepultura para o trono da graça, quando nós saímos da morte para a vida. E é por isso que nós devemos nos lembrar sempre da celebração sobre a obra de Jesus. E para isso, eu quero te convidar, você que pode, abrir a sua Bíblia comigo em Efésios,
capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Todos acharam? Amém. Não? Achou? Amém. A Bíblia diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Só até aí. Quero te convidar brevemente a fechar os seus olhos, para a gente fazer uma breve oração. Pai, que nessa noite nós possamos ter consciência da sua presença, e que a sua presença possa retirar dos nossos corações tudo aquilo que nos impede de te ver, de te ouvir, de te sentir. Que nessa noite nós possamos de fato nos relembrar e celebrar aquilo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor traga aos nossos corações e à nossa mente uma consciência de onde nós estávamos, de onde o Senhor nos arrancou e aonde o Senhor nos colocou, e que nós possamos caminhar de acordo com essa verdade na nova natureza que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, amém. Nós acabamos de ler o texto que eu disse que Paulo faz uma divisão entre o velho homem, o novo homem, e aonde o novo homem deve caminhar. E a primeira parte do texto, do versículo 1 ao 3, Paulo deixa bem claro que nós, e ele diz todos, ele não diz alguns, ele não diz que os gentios, ele não diz que os hebreus, ele diz todos, e todos quer dizer todo mundo. Nós estávamos mortos. Ele diz que nós éramos desobedientes, transgressores, pecadores. Ele acrescenta dizendo que, por natureza, nós éramos filhos da ira. E quando Paulo fala que todos nós estávamos mortos, que nós éramos transgressores, desobedientes, pecadores e filhos da ira, ele não está querendo dizer que todo aquele que não tem Cristo não pode produzir nada de bom. Paulo não está dizendo que, olha, se não é cristão, então não consegue fazer nada de bom. Se não é cristão, então não é uma pessoa boa. Se não é cristão, você não pode nem ter... Não é isso que ele está dizendo. Uma pessoa que não é cristã, ela pode ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom funcionário, um bom empresário, uma boa mãe, uma boa mulher, uma mulher responsável, uma mulher empreendedora, enfim. Não é necessário que o homem, que a mulher, seja cristão ou cristã, para que ela tenha responsabilidades, princípios e caráter. Todos nós conhecemos alguém, todos nós temos um amigo, todos nós temos um familiar que não é cristão, mas que você entende que é uma boa pessoa. Tem alguém que você conhece que não é cristão, mas é uma boa pessoa? Eu tenho alguns amigos que não são cristãos, mas que eu confio, que eu amo e que eu sei que é uma boa pessoa, que tem uma conduta moral boa, que tem responsabilidade, que tem caráter. E às vezes a gente até fala assim: nossa, fulano é tão bom, só falta ser crente. Né? A gente usa muito essa frase: nossa, só falta conhecer Jesus para completar o combo, é a única coisa que falta.
Então o que o Paulo está dizendo aqui não é que mortos, quando nós estávamos mortos, nós não poderíamos produzir nada. Ele não está dizendo que quando nós estávamos mortos, a gente não poderia ser educado, a gente não poderia produzir, enfim. Se ele não está falando sobre isso, sobre o que ele está falando? Qual que é essa morte que ele está dizendo que nós estávamos? Por que nós estávamos mortos nessas transgressões que ele diz? A verdade é que o texto deixa claro que Paulo está falando de uma morte espiritual. Quando Paulo fala que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, é porque nós estávamos mortos espiritualmente. E assim, como um corpo, um cadáver morto, sem vida, não pode sentir, o morto espiritual também não pode sentir a Deus. Paulo está falando de uma morte que é sobre um afastamento da glória e da presença de Cristo. Paulo não está falando de algo natural. Ele está falando que naquela condição de nossa natureza caída, da nossa natureza de filhos da ira, nós não poderíamos ter comunhão com Deus. E ele nos mostra que nós não poderíamos ter comunhão com Deus porque nós não sentíamos vontade de ter comunhão com Deus. Se você pegar um cadáver, ele não vai sentir fome, porque o corpo dele não precisa mais de nutriente, o corpo dele está morto. E o morto espiritual, ele não sente fome de Deus, porque para ele está satisfeito o estágio que ele está. Ele nem entende que ele precisa de conhecer mais a Deus. Assim como o cadáver não sente sede, o morto espiritual não tem sede, nem vontade de Cristo. Ele não tem sede por justiça. Ele não tem sede em saber quem Jesus é e andar nos caminhos que Jesus andou, porque ele está morto. O morto espiritual não consegue ver a bondade. Ele não consegue ser grato. Ele não consegue ver a obra de Cristo. Ele não consegue abrir os olhos e enxergar Deus em cada detalhe. Ele não consegue ver a digital de Deus. Assim como o cadáver, ele não tem visão. Ele não pode enxergar nada. O morto espiritual, assim como o cadáver, ele é surdo. Deus pode falar 24 horas por dia, a cada minuto, mas o morto espiritual, ele não ouve, porque ele está morto nas suas transgressões, no seu pecado e na sua natureza. E mais do que isso, o morto espiritual não tem nem a vontade, ele não tem nem o desejo de estar com Deus e de ouvir a Deus. Nós nos lembramos que quando Moisés estava liderando o povo no deserto, em certo momento Deus queria falar com o povo, mas o povo não queria falar com Deus, eles não queriam ouvir a Deus. Eles disseram: não, Moisés, faz o seguinte, sobe você, conversa com ele, fala o que você tem que falar, ouve o que ele tem para dizer, aí você desce aqui e você repassa para a gente, porque nós não queremos, nós temos medo, nós temos receio. E Moisés sobe para fazer a intermediação, para ouvir e para falar com Deus, e quando ele desce, o povo já tinha constituído outro Deus, o povo já tinha feito um bezerro de ouro, já estava adorando outra imagem, porque o povo estava morto espiritualmente, porque o povo, quando não tem uma nova natureza, não deseja o que é bom, não deseja a perfeição que é Cristo. E esse estado é deplorável, é o estado que nós vivíamos sem Jesus. O pior de tudo não é viver sem Cristo aqui na nossa vida natural. Deixa eu te falar, você vai conhecer gente que vive sem Jesus aqui nessa terra e parece que tem uma vida melhor do que a sua. Se você for olhar para o natural, você vai conhecer pessoas que têm condição melhor do que a sua, que é crente. Mas ser crente e usufruir de Deus, usufruir da presença dEle, não é pensar aqui, nas coisas daqui, mas nas coisas do alto. E a nossa condição era viver separado de Deus, aqui e na eternidade. Pela nossa natureza, pela transgressão dos nossos ascendentes, Adão e Eva, todos aqueles que nasceram depois estavam condenados a viver a separação total da presença de Deus. A Bíblia é bem clara ao mencionar que todos nós estávamos debaixo de condenação. Nós viveríamos a eternidade sem a presença de Cristo. Nós viveríamos a eternidade sem conhecer a bondade de Deus. Eu não estou falando de 70, 100, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, trilhões de anos. Eu estou falando sobre a eternidade, de um afastamento
de um afastamento daquilo que é bom e que nós podemos usufruir hoje. Essa era a nossa condição. E não importa o que a gente fizesse, não tinha nada que pudesse nos salvar. Porque o homem não pode mudar a sua natureza. Não pode. A lei foi instituída por Deus. E para que o homem pudesse ser salvo, deveria haver um sacrifício de alguém que conseguisse cumprir a lei na integralidade. Somente alguém cumprindo a lei na integralidade e dando a vida pelos outros, é que essa separação ia acabar. Só que nós, todos nós, desde quando a lei foi instituída, desde Adão e Eva até hoje, não seríamos capazes de cumprir a lei. Seria impossível, porque como Paulo diz, pela nossa natureza, nós somos filhos da ira, nós éramos filhos da ira. Então, se nós não podíamos mudar a nossa natureza pela própria força, ou pelo nosso próprio esforço, a verdade é que nós nascemos condenados e viveríamos condenados. A nossa história seria nascer, viver, morrer e viver na condenação eterna. Dando um exemplo de como nós não podemos mudar a nossa natureza, você está morando aqui agora, acredito eu, todo mundo está aqui, no Brasil, certo? Mas você pode mudar a sua nacionalidade, não pode? Você pode sair do Brasil, ir para outro país e conseguir a nacionalidade de outro país. Alguns países você tem que morar por 15 anos, outros você consegue um visto para trabalhar, outros você consegue, se você casar com alguém de outra nacionalidade. Você pode mudar de cidade, você pode, hoje tem Uberlândia, você pode ir para São Paulo, para BH, para o Rio de Janeiro. Nós conseguimos mudar essas circunstâncias. Mas nós não conseguimos mudar a nossa naturalidade. Eu disse de manhã que se você nasceu em Uberaba, por exemplo, você está condenado a passar uma humilhação de confessar que você é uberabense. Sempre que alguém te perguntar de onde você é, você vai ter que falar, não, eu sou de Uberaba. Mas eu deixei claro também que é uma brincadeira, tá, gente? Ainda mais que está gravando. O Uberaba é um bom bairro de Uberlândia. Dá para ir lá, dá para visitar. Mas a verdade é que a nossa naturalidade, ela não pode ser alterada por nós. Nós não podemos escolher onde nós vamos nascer ou como nós vamos nascer. É a nossa natureza. Você pode morar nos 196 países que nós temos nesse mundo, mas nunca, jamais você vai conseguir mudar onde você nasceu. E o que Paulo está dizendo é, você pode fazer qualquer coisa nesse mundo, qualquer coisa, mas nunca você vai conseguir mudar a sua natureza. Porque essa era a nossa natureza, transgressores, pecadores, filhos da ira, separados do amor do Pai. E o que nós não podemos é conviver com isso como se fosse algo normal. É por isso que Jesus diz que nós devemos fazer e celebrar a ceia em memória dele. Porque nós não podemos ter essa consciência de quanto nós éramos maus e qual era a nossa natureza, e viver acreditando que está tudo certo, viver assim. Nós viveríamos, como eu disse também na parte da manhã, e por favor, gente, não me entenda mal, é uma figura de linguagem, é uma metáfora, é só uma historinha. Se a gente viver sem entender a obra que Jesus fez, nós viveríamos como porcos, em um confinamento. E aí a gente ia olhar para o lado e falar, nossa, a minha porquinha está aqui, os meus porquinhos estão aqui, eu tenho uma família, todo dia de manhã e de tarde, alguém vem aqui, coloca comida para mim. Quando a lama está acabando, eles vêm cá e molham o meu chiqueiro, para eu ter aonde eu me sujar, para eu ter onde eu me divertir, limpam meus cascos, me lavam, fazem tudo por mim. Essa é a vida perfeita. O que mais que eu preciso? Eu tenho onde morar, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho diversão, eu posso fazer o que eu quero, eu estou vivendo no paraíso. Mas na verdade ele está vivendo no chiqueiro, e mais que viver no chiqueiro, ele está sendo preparado para o abate, ele está sendo preparado para ser imolado, para ser morto. E quando nós olhamos somente para as coisas naturais, e não nos lembramos da nossa natureza, que nós estávamos afastados de Cristo, nós nos esquecemos que essa era a nossa condição. A gente vivia, a gente comia, a gente morava, a gente construía família, mas no final a gente ia ser abatido, e a nossa história ia encerrar ali, separados do amor e da graça do Pai. E nós não podemos mais viver nessa condição a partir do momento que Ele nos deu uma nova vida.
E a palavra em grego para pecado, que é hamartia, significa errar o alvo, ficar aquém do padrão. Então, quando Paulo fala que nós éramos pecadores e transgressores por natureza, ele está dizendo que por natureza nós estávamos fora do padrão de Deus. Nós errávamos o alvo, por mais que a gente tentasse acertar, a gente sempre ia errar. Porque o padrão de Deus é a perfeição, e a perfeição é Cristo, e nós jamais estaríamos na perfeição que Cristo é. Então, só existia uma maneira, uma única maneira, do ser humano ser salvo e poder ter um relacionamento com Jesus. E essa maneira seria, de fato, que alguém cumprisse a lei que foi ordenada por Deus. E é por isso que Paulo, na segunda parte do texto, mais especificamente no versículo 4, ele começa dizendo, ele diz que nós éramos transgressores, pecadores, filhos da ira, mas ele inicia o versículo 4 dizendo, mas Deus. E esse mas, apesar de a gente confundir às vezes com mais, aqui Paulo está dizendo mas, e não mais. O mas é uma conjunção, é uma oposição, ele traz uma ideia de contrário. E o que Paulo está dizendo é, olha, essa era a nossa natureza, isso é o que nós éramos sem Deus, mas, de maneira oposta, agora eu vou dizer para vocês o que nós nos tornamos a partir da obra da cruz. E Paulo começa a discorrer que a partir do momento em que Cristo deu a sua vida por nós, nós fomos ressuscitados, nós nascemos de novo porque Deus nos deu vida, e tudo aquilo que era condenação, e tudo aquilo que era afastamento, e tudo aquilo que era transgressão, e tudo aquilo que era pecado, ficou para trás, porque agora nós nascemos e temos uma nova natureza. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, nós não poderíamos mudar a nossa natureza, e era aquilo e pronto, mas a lei foi instituída, e a lei foi cumprida, e com o cumprimento da lei, nós ganhamos uma nova natureza. Nós não conquistamos uma nova natureza, nós não mudamos a nossa natureza, mas alguém mudou ela para a gente. Como nós estávamos mortos, agora nós nascemos de novo. Lembra do batismo, quando nós somos batizados? Nós deitamos, submergimos e levantamos. Nós estamos declarando que eu morri, e agora eu nasci de novo, é uma nova natureza, é uma nova pessoa que está vindo para cima das águas. E o que Paulo está dizendo é, somente uma pessoa poderia nos dar uma nova natureza, somente uma pessoa poderia nos dar uma natureza diferente dessa transgressora, dessa condenada. E a verdade é que essa pessoa, essa única pessoa, decidiu fazer isso por nós. Não houve um encontro nos céus e na região celestial, onde sentou numa mesa Deus, o Espírito e Jesus, e Deus e o Espírito falou, Jesus, nós sentamos aqui, fizemos uma reunião, e eu e o Espírito Santo decidimos que você vai descer lá, e que você vai morrer para resolver o negócio. E aqui no céu é democracia, se dois decidiu, e seja o seu voto não conta, você vai ter que descer lá. Não é isso que aconteceu, a Bíblia não diz que foi assim que aconteceu. A verdade é que Jesus, Ele decidiu, por amor, desconstituir da sua glória, descer como forma humana, para que a lei pudesse ser cumprida. A lei não foi revogada, Jesus não desceu com uma caneta e revogou a lei. Os presidentes vão e vêm, os reis vão e vêm, e eles sim podem revogar a lei uns dos outros. Meu irmão, se você trabalha com direito, ou qualquer área que você tem que trabalhar com legislação, você vai entender do que eu estou falando. Lei muda o tempo inteiro, porque hoje o X está lá e promulga a lei, depois o Y entra e muda a lei. Hoje o deputado X está lá e promulga a lei, daqui 4 anos o outro entra e revoga a lei, e ninguém quer cumprir lei, todo mundo só quer promulgar a lei, mas o nosso Deus não. Jesus, Ele desceu não para revogar, Ele desceu para cumprir, e Ele cumpriu, porque diferente da nossa natureza, a natureza dele era santa, divina, sem pecado, sem mácula, e diferente de nós que estávamos aquém daquilo que era esperado para cumprir a lei, ele estava exatamente dentro daquilo que era esperado. Ele, sendo santo, perfeito, decidiu, eu vou cumprir a lei, e eu vou salvar a humanidade. É por isso que a Bíblia nos diz, e Jesus nos diz, que Ele não veio para condenar a humanidade, mas Ele veio para salvar,
Porque a partir do momento que ele vem e ele se entrega, ele está salvando a humanidade de algo que ela jamais poderia fazer. Nós jamais poderíamos fazer o que ele fez por nós. E aquele lugar não era dele, meus irmãos. Não era. Não era de Jesus o lugar que ele ocupou. Era meu, era seu. Nós deveríamos estar naquele lugar. Quando Jesus ele decide descer e ele decide cumprir a missão dele, que nós não poderíamos cumprir, na verdade a nossa missão que nós deveríamos cumprir, ele cumpriu por nós. Nós devemos entender, e é por isso que ele diz que nós devemos ceiar e celebrar em memória dele, porque nós devemos nos lembrar que cada chicotada que Jesus tomou não era para ele, que cada martelada que ele levou não era para ele, que cada humilhação que ele sofreu, que cada cusparada, que a coroa de espinhos, que a tortura não era de Jesus. E nós não podemos nos esquecer da obra de Jesus. Nós não podemos nos esquecer que ele foi torturado, humilhado, chicoteado, perfurado pelo meu e pelo seu pecado. Porque ele não tinha pecado. Ele é a vida. E na região celestial que ele estava, ele não precisava de descer para fazer o que ele fez, mas ele fez por amor. E no nosso lugar ele decidiu passar por tudo isso. E é isso que nós devemos nos lembrar, porque a cruz em que Jesus morreu não era dele, era nossa. Alguns teólogos dizem que quando Jesus deslocou o ombro ao ser pregado na cruz, é porque a cruz não tinha medida dele, porque a cruz tinha a nossa medida. Ele estava sendo pendurado em algo que não foi feito para ele, mas foi feito para nós. Era o nosso lugar. Era para todos nós estarmos condenados, mortos. Só que, apesar de ele ter sofrido tudo que ele sofreu, carnalmente falando, eu me arrisco a dizer que algum ser humano até pode ser, que seria capaz de suportar uma chicoteada, um prego em suas mãos, nos seus pés, uma coroa de espinhos na cabeça. Nós sabemos que várias pessoas, infelizmente, ainda hoje são torturadas, são mortas. E como ser humano, eu acredito que alguém poderia passar por isso. Mas sabe o que Jesus passou por nós? Que nós não poderíamos passar nunca? A separação da presença de Deus. Porque meus pecados estavam sobre a pessoa de Jesus. E naquele momento que todos os pecados do mundo, aqueles que já tinham sido cometidos e aqueles que ainda seriam cometidos, estavam sobre ele, a presença o deixou. E é por isso que Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele sentiu o que nós sentiríamos pela eternidade, a separação da presença de Deus, a separação da glória de Deus. Ele passou por nós o que a gente sofreria pelo resto das nossas vidas e pelo resto da eternidade. Naquele momento onde se separou, naquele momento onde ele não podia mais sentir o Pai, como se ele estivesse morto espiritualmente, ele estava assumindo o meu e o seu lugar. Só que o que a gente tem que lembrar é que tudo isso foi feito para que a gente pudesse estar vivo, e que a obra não terminou ali. Quando Jesus diz para a gente fazer em memória dele, é para a gente se lembrar que ele passou por tudo isso, mas que ele ressuscitou, e que Jesus vive. Mas mais do que isso, ele também nos deu vida, e nós que estávamos mortos, agora estamos vivos, porque ele nos deu vida. Ele assumiu a morte que era nossa, mas agora ele nos dá a vida, que é dele. Nós saímos num lugar de um túmulo, de uma sepultura, para se sentar num trono nos céus, não porque nós merecemos, mas porque ele nos deu isso de presente. Como Paulo diz, ele não só nos ressuscitou, mas juntamente com ele nos colocou para sentar nos lugares celestiais. Meus irmãos, nós fomos promovidos de uma maneira, meu Deus do céu,
Meu Deus do céu, não tem explicação da promoção que nós sofremos. Não existem palavras capazes de explicar o que é você pegar um morto, ressuscitá-lo e colocá-lo no lugar mais alto possível, sem ele merecer. Foi isso que Jesus fez por nós, sem merecimento. Porque o Paulo diz e deixa claro que a salvação não vem pela obra, para ninguém se gloriar. Eu fiz mais que o Paulo Júnior, então eu mereci ser salvo. Eu fiz mais que o André, então eu mereci ser salvo. Paulo diz, não, a salvação não é por meio da obra, é pela graça, porque todo mundo recebeu igual. Se você fez 300 milhões de vezes mais do que eu, não me importa, porque o mesmo sangue que Jesus derramou por você, Ele derramou por mim também, e o que me salvou foi o sangue dele, não o que você fez. Quando nós tomamos a ceia, nós devemos nos lembrar que o pão representa a carne que foi moída por mim e por você. O sangue o cálice representa o sangue que foi derramado por mim e por você. É uma simbologia para a gente lembrar que aquilo ali, que esse ato foi o que nos libertou. Esse ato foi o que nos tirou das trevas. E antes, se nós éramos mortos e não poderíamos sentir, não poderíamos ter desejo, não poderíamos ansiar, agora nós estamos vivos. Se antes nós estávamos separados da presença, agora a gente não só tem a presença para acessar, mas ela vive dentro de nós. Deus não só nos deu vida e nos ressuscitou, mas Ele falou o seguinte, olha, a partir de agora eu vou morar dentro de você. A condenação ia te afastar eternamente da minha presença, mas agora com a nova vida que eu te dou, eu quero morar dentro de você. Você está comigo o tempo inteiro. Se antes nós precisávamos de alguém para oferecer um sacrifício e para entrar na presença, para falar com Deus para a gente, agora nós temos a liberdade de entrarmos na presença de Deus e falarmos sobre os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos questionamentos, sobre a nossa gratidão. Agora eu, agora você, agora quem quer que seja pode fechar os seus olhos, ficar com os olhos abertos, abrir a boca ou pelo menos orar na mente. Qualquer um de nós, da nossa maneira, podemos acessar tudo o que Deus é, porque antes existia um véu que separava o homem de Deus, porque o pecado não podia habitar no mesmo lugar que a presença, então havia uma separação, porque a santidade não ia se misturar com o pecado. Mas agora que Jesus nos lavou com seu sangue, agora que Jesus nos deu vida, o véu foi rasgado, de cima embaixo, e a presença de Deus pode habitar onde nós estamos, e nós temos o privilégio de poder chegar até Ele, e fazer os nossos pedidos, e conversar com Ele, e nós temos o privilégio de sermos adotados por Ele. Agora, nós somos filhos de Deus, nós saímos de filhos da ira, para filhos de Deus, nós saímos de uma condição de orfandade, de condenação, de tristeza, de humilhação, de separação, para uma condição de família. Agora nós somos família de Deus, e é por isso que nós devemos nos lembrar sempre o que Ele fez por nós. A celebração é para que a gente possa celebrar o dia em que nós fomos ressuscitados por Cristo, o dia em que Ele nos libertou e nos deu uma nova vida. Eu disse de manhã que, como seres humanos, nós temos o costume de celebrar as conquistas. Como eu disse, os hebreus eles celebravam na Páscoa a liberdade que eles conseguiram através de Deus. Voltando ao futebol, a taça mais desejada pelos times brasileiros da América do Sul se chama Copa Libertadores da América. E esse nome foi dado em homenagem a alguns homens que libertaram a América das mãos dos europeus, da colonização. Nós aprendemos que devemos comemorar no dia de 7 de setembro a independência do Brasil, porque nós aprendemos na escola que em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I, montado no seu cavalo branco, tirou uma espada e deu um brado de vitória, dizendo: independência ou morte. Então nós comemoramos a independência do Brasil, de quando nós fomos tirados das mãos dos portugueses. E se nós comemoramos tanta coisa, através de tantos atos, de que homens nos libertaram de uma condição natural, quanto mais, meus irmãos, nós devemos comemorar
o ato de liberdade que Jesus fez por nós. Assim como quando eu falo sobre a liberdade que Dom Pedro conquistou para o Brasil através do brado dele nas margens do Rio Ipiranga, e provavelmente alguns de vocês se lembram daquele quadro que tinha a imagem nos livros de história, ele montado num cavalo branco, com uma espada para cima e uma roupa toda bonita. Se você se lembrou disso, é um sinal de que quando a gente falar sobre vida, sobre graça e sobre evangelho, a primeira coisa que tem que vir na sua memória é a cruz. E que seja uma memória em etapas. Primeiro veja a cruz ocupada por Cristo. Primeiro veja a cruz com Cristo crucificado, com seu sangue derramado, com seu corpo aberto. Mas não para por aí, porque Cristo não morreu e não ficou lá daquele jeito. E a próxima etapa é: se lembre da cruz vazia. Se lembre do túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou para nos trazer vida, e vida em abundância, para que a gente pudesse ter vida com Ele, e pudéssemos viver como Ele. E por fim, depois de entendermos tudo que Ele fez por nós, o apóstolo Paulo deixa claro que nós não devemos parar por aí. O versículo 10 diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra feitura, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos feituras de Deus, em grego ela significa poema, e poema é para a gente fazer uma alusão com poema, e ele está dizendo que nós somos poema de Deus, nós somos uma criação de Deus, mas não uma criação por acaso, existe uma harmonia. Deus não te criou do nada, Ele te criou planejando, e mais, nós que somos poemas de Deus, não estamos prontos a partir da salvação. A salvação é o início, é o primeiro passo, nós entendemos que nós estamos salvos, e agora? Agora Deus continua trabalhando no seu poema, Ele continua escrevendo as linhas da sua vida, Ele continua escrevendo as estrofes da sua vida. Para quê? Para que você seja mais parecido possível com Jesus. O objetivo de Deus não é só te salvar, mas é te tornar parecido com o que Ele é. E para isso Ele vai trabalhar na sua vida, porque se o objetivo de Deus fosse simplesmente nos salvar, nós nem estaríamos aqui. Quantos aqui são salvos pela graça de Deus? Nós poderíamos estar lá com Ele. Todos nós já somos salvos, nós entendemos o sacrifício que Ele fez. Por que nós estamos aqui então? Para que nós possamos revelar a glória dEle, através das nossas obras e através dos nossos atos. Nós somos poema dEle, porque Ele continua trabalhando em nós, para que a gente seja parecido com Ele. E Paulo diz, para que a gente possa caminhar nas boas obras. Paulo é sensacional, e não precisa a gente ficar falando isso sempre, ele é muito inteligente, existe uma graça sobre ele incrível. E o que me deixa mais impressionado nesse texto é que Paulo faz questão de destacar o seguinte: olha, vocês não são salvos pela obra, vocês não são salvos pelas boas obras que vocês fazem, mas vocês são salvos para caminhar nelas. Em outras palavras, as boas obras não te salvam, mas elas são uma demonstração de que você foi salvo. Porque se você foi salvo, se você entendeu o que Jesus fez por você, é impossível você não caminhar em boas obras. É impossível você não caminhar em boas obras, porque Cristo caminhou em boas obras. E como o pastor Hernandes Dias Lopes diz, Deus pode ver a fé do homem. Deus consegue ver se o Caio tem ou não tem fé nele, e qual o tamanho da fé que o Caio tem nele. Deus sabe o coração do Jefferson e qual é o nível de fé que o Jefferson tem nele. Mas agora eu te pergunto, Rodrigo, você sabe qual é o nível da fé que o Caio tem? Você consegue ver através dele qual é a fé que ele tem? Mas você consegue ver se ele praticar uma boa obra na sua frente? O que o pastor Hernandes Dias Lopes diz é o seguinte: Deus pode ver a fé, mas o homem vê a boa obra. E é através da boa obra que Cristo é revelado para os homens. Eu não posso ver a fé do Rodrigo, mas eu posso ver o que ele faz pelo irmão dele. E o que ele faz pelo irmão dele demonstra o amor de Deus por mim e pela humanidade. O nosso papel é caminhar em boas obras, porque Cristo nos projetou para ser como Ele é. Então nós como igreja não podemos, de maneira alguma, caminhar de uma maneira que não seja em cima das boas obras. Se eu e você, nós estamos vivendo para nós, sem olhar para o nosso irmão, sem compartilhar, sem ajudar, sem sentir a necessidade, a fome, lembra? Nós estamos vivos agora, nós não estamos mortos.
Um cadáver não consegue ver que a esposa dele que ficou para trás está passando necessidade. O cadáver está lá, está enterrado. Mas a igreja consegue ver que a viúva está passando necessidade. Porque nós estamos vivos, nós estamos vendo. Então nós como igreja temos o dever de ajudar as pessoas e caminhar em boas obras. Se nós não fazemos isso, nós estamos vivendo como os porcos do início da palavra. Vivendo para nós mesmos. Acreditando que eu já tenho uma casa, eu já tenho minha família, eu já tenho minha comida, eu já tenho um lugar para eu brincar, eu já tenho um lugar para me sujar, não vou me preocupar com os outros. E nós não podemos viver assim. Porque não é para isso que Deus nos criou. O que o Paulo diz é que Ele nos criou para caminharmos em boas obras. Então que nós como igreja possamos entender que se meu irmão está passando necessidade, é o meu dever ajudar ele. Não com tudo, não fazendo tudo, mas tudo o que está à sua mão, tudo o que está à sua disposição. Nós não podemos viver acreditando que nós não temos que fazer nada pelo próximo. E as boas obras são: se o Caleb me dá uma resposta atravessada, e se ele quer brigar comigo, eu dou a segunda face. Eu amo ele, eu constranjo ele em amor, porque o pastor Ronald está assistindo, não sabe da minha fé, mas ele vai ver, através do meu amor, que o amor de Cristo me alcançou, que existe algo maior. Como pode um homem ser ofendido e não dar outra ofensa? Como pode um homem ser julgado e estender amor? E ele vai entender que isso só é possível porque existe um Deus que fez justiça na pessoa de Jesus, mas estendeu amor aos seus filhos adotivos. E se nós estendemos amor ao próximo, a humanidade vai entender que de fato nós somos cristãos. Lembra o que Jesus disse? Ele disse o seguinte: assim conhecereis que são os meus discípulos, quando eles verem que vocês amam uns aos outros. O mundo vai entender que nós somos discípulos de Cristo quando nós caminharmos em boas obras, em tudo. Seu irmão precisa de um tempo, dê um tempo para ele. Ele precisa de uma ajuda financeira, ajude ele financeiramente. Ele precisa de uma palavra, dê uma palavra para ele. Ele precisa de oração, ore com ele. Ele precisa fazer uma mudança, né, Juninho? Faça uma mudança com ele. Não me importe qual é a situação. O que importa é que nós estejamos em boas obras, para que a gente de fato caminhe como Cristo nos criou para caminhar. E é para isso que Ele nos criou. E é isso que nós devemos nos lembrar todos os dias, todas as ceias. Esse não é um momento de tristeza. Esse não é um momento de tristeza porque nós não lembramos só da primeira parte, onde Jesus morreu. Mas nós lembramos da obra completa, em que Ele ressuscitou e que Ele nos deu vida. Então nós comemoramos porque, além de o nosso Deus estar vivo, Ele nos deu vida também. Então que sempre, que em todo momento, que a gente for celebrar essa ceia, seja aqui, seja na sua casa, seja quando você acordar, que você possa se lembrar da obra da cruz. Que a sua vida possa ser pautada na obra da cruz. Que você se lembre de onde Jesus te tirou, aonde Ele te colocou e para que Ele te colocou nesse lugar. Nós não vivemos para alcançar glória para nós mesmos, mas para que o nome de Cristo seja glorificado. E o nome dele vai ser glorificado somente quando nós entendermos quem nós somos através da sua pessoa e de onde nós saímos. Amém?